as portas do meu coração. Eu abro. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Pois com teu braço forte, pois com teu braço forte, realizas prodígios. Pois com teu braço forte, Senhor, pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão. Pois com realizas prodígios. Senhor, me ergues do chão. Canta você agora, abrindo o coração, sua história, sua vida. Eu abro as te dou. Canta rezando, canta falando mesmo para Jesus. Você abre o seu coração. Você que está em casa também, você que nos acompanha, abra o seu coração. Jesus está batendo a porta do seu coração. Abra, abra. Eu abro. E se você abre o coração, meu irmão, a sua vida é transformada, curada, liberta. Porque a presença de Jesus é a salvação chegando até você. Pois com realizas prodígios, pois com teu braço forte, Senhor. Lá de baixo assim, ó. Então aproveita e agarra no braço de Deus que está te levantando. Pois com segura na mão de Deus, no braço forte de Deus, que te levanta, que te restaura, que te cura. Deixe o Senhor caminhar com você, ir à sua frente. Pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão. E assim com os braços ao alto, solta a sua voz. Quero ouvir você rezar. Força, força nessa voz. Força na oração. Nós te apresentamos, Senhor, o Alexandre que está aqui e vai falar a nós. Nós também rezamos por ele, apresentamos o Alexandre ao teu coração, Jesus, pedindo que sobre ele venha toda a força, toda a unção, a força do Espírito Santo, para conduzi-lo, para falar as palavras certas que cada um de nós precisamos para bem te seguir, Jesus, para fazermos a tua vontade e andarmos, caminharmos na bênção.
porque essa foi a nossa escolha, esta é a nossa escolha, a bênção. E consagramos a Alexandre, todos nós, as nossas famílias, quem nos acompanha agora, toda a canção nova, a Virgem Maria, ela que esmaga, pisa na serpente e destrói a força do inimigo, do mal. Ela é a nossa mãe, ela é a Virgem Maria, a vencedora das batalhas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vai sentando e cantando, pois com teu braço forte. Pois com teu braço realizas prodígios. Encontra seu lugar, pois com Senhor, me ergues do chão, me ergues do chão. Oh, pois com realizas prodígios. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, já quase boa tarde, né? Bom dia ou boa tarde? Fala. Isso, bom dia. Deus abençoe. Uma alegria estarmos juntos. Eu estava acompanhando o acampamento lá da minha casa, desde a oração da manhã, aquela oração maravilhosa que a irmã Maria Eunice foi nos conduzindo na parte da manhã. Também a pregação, cantei com a minha irmã Eliana Ribeiro aquela música maravilhosa durante a oração da manhã. Enfim, durante essa manhã tão abençoada, nós ouvimos na primeira pregação várias vezes a irmã Maria Eunice falando-nos a respeito de que essa cura entre as gerações é um processo, não é num passe de mágica. Ela foi várias vezes enfatizando isso, de que é um processo e que é necessário de nossa parte arrependimento, buscar o sacerdote, buscar o santo sacramento da confissão, enfim, buscar uma vida de conversão. Pega comigo a sua Bíblia, porque nós vamos trabalhar agora nessa parte da manhã exatamente sobre isso, sobre a palavra de Deus que vem nos ajudar a sermos bênção para as gerações, tanto as gerações passadas como para as gerações futuras. Eclesiástico capítulo 44. Quem achou diga amém, quem não achou diga Deus me acuda. Eclesiástico 44, a partir do versículo 10. Eclesiástico 44, 10. Veja, o autor sagrado no livro do Eclesiástico, aqui nesse capítulo 44, ele começa uma segunda etapa do livro do Eclesiástico. Até então o livro do Eclesiástico tem muitas máximas a respeito do perdão, a respeito até falando até de empréstimo, dando inúmeros conselhos, muitas máximas. Mas aqui, a partir do capítulo 44, o autor sagrado vai falar dos antepassados. E ele começa exatamente com esse elogio, ele faz a abertura do elogio dos antepassados. E aí ele vai passar por Enoque, Noé, Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, vai passando por todos os homens ilustres, homens de fé, homens de Deus do Antigo Testamento. Mas aqui, no capítulo 44, a partir do versículo 10, ele vai dizer assim: agora, porém, falemos dos homens de bem,
pois seus gestos de bondade não foram esquecidos. Eles permanecem com seus descendentes, seus netos são a sua melhor herança. A descendência deles mantém-se fiel às alianças, e graças a eles, também os seus filhos. Seus corpos estão sepultados na paz, e seu nome dura através das gerações. Os povos proclamarão a sua sabedoria, e a assembleia vai celebrar o seu louvor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Gente, uma palavra maravilhosa. Nós vemos aqui o autor sagrado trazendo uma promessa de Deus para nós, dizendo que esses homens de bem, os seus gestos de bondade ainda em vida não foram esquecidos. E por que esses gestos de bondade não foram esquecidos? Esses gestos permanecem com os seus descendentes. E ainda a palavra de Deus afirma: seus netos são a sua melhor herança. E vai dizer que os povos proclamarão a sua sabedoria, e a assembleia vai celebrar o seu louvor. O que a palavra de Deus está nos trazendo aqui? Trazendo que, ao sermos, como diz a palavra de Deus, sermos esses homens que se mantêm fiéis, homens fiéis às alianças, e graças também a essa fidelidade que temos às alianças, a aliança de Deus, também os nossos filhos, ela nos assegura a palavra de Deus: seus corpos estão sepultados na paz, eles estão na glória, estão com Jesus. A palavra de Deus está falando para mim e para você, que ao mantermos-nos fiéis à palavra de Deus, nossos filhos são beneficiados, nossos netos são beneficiados, as gerações futuras são beneficiadas por causa da nossa fidelidade à aliança. E por causa disso, gozaremos de uma profunda paz, aqui em vida, mas também na eternidade. Estaremos na eternidade com o Senhor. É uma promessa maravilhosa. Agora veja, meus irmãos, em Mateus, no capítulo 12 de Mateus, no capítulo 3 do Evangelho segundo São Marcos, e no capítulo 8 do Evangelho de São Lucas, ou seja, nos 3 evangelistas sinóticos, eles vão trazer um fato de Jesus, um acontecimento. Eles vão contar esse fato que Jesus estava numa casa, dentro de uma casa, curando, libertando, pregando, levando a boa nova. E alguém disse para Jesus: mestre, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Infelizmente, muitos dos nossos irmãos protestantes acabam usando esta passagem bíblica para minimizar a importância de Nossa Senhora na vida, no ministério de nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo que Jesus não tratou Nossa Senhora com devido respeito, mas tratou-a de qualquer jeito. Não, meus irmãos, o foco não é esse. O foco nesta palavra, quando Jesus vai dizer: quem são a minha mãe e quem são os meus irmãos? E ele, olhando aqueles que estavam na casa ao seu redor, ele vai dizer: aqui, esses que cumprem a palavra de Deus e a põem em prática, são meu irmão, minha irmã e minha mãe. Jesus, então, naquela passagem, ele está nos ensinando algo muito importante. Ele está dizendo que, mais tanto quanto os laços de sangue, e você tem laços de sangue com seu pai, com a sua mãe, com seu filho, com a sua filha, com seu avô, com a sua avó, laços de sangue, tão forte quanto esses laços de sangue, são os laços que a palavra de Deus, que o reino de Deus nos concede. Ele está falando que agora há uma nova família. Essa família não se resume apenas a José, a Maria, a Sagrada Família, mas ele diz: essa família agora vai ser ampliada, vai se estender pelos 4 cantos da terra. Esta família é a minha igreja. Nós vivemos dizendo: abraça o seu irmão. Não dizemos isso em todos os encontros? Abraça o seu irmão. Mas que irmão que é esse? Ele não mora na mesma casa, não mora comigo, não tem. Que irmão que é esse? Não é o laço de sangue, mas é diferente, é esse laço da fé. Estamos unidos, juntos, coesos, nessa harmonia, porque somos igreja, somos irmãos. O laço de sangue que nos une não é o laço do pai, da mãe, do vô, da avó, mas é o laço do sangue do próprio Cordeiro de Deus. Estamos unidos agora nessa grande família espiritual que é a igreja. E por que eu estou falando isso para você, meu irmão e minha irmã?
Porque dentro desse processo de cura da nossa família, dos relacionamentos dentro da nossa família, é importante que vivamos dentro desta nova família que se chama a igreja. E aí eu quero contar algo muito importante para você. Essa semana que está chegando ao fim, sábado, amanhã domingo, começa uma nova semana, mas nessa semana que está chegando ao fim, vivemos muitas coisas, situações trágicas, como o desabamento dos 3 prédios lá no centro do Rio de Janeiro, uma notícia que nos deixou todos comovidos, tristes com essa tragédia. Foi uma semana de muita chuva, uma semana complicada aqui nessa região sudeste, mas também foi uma semana de festividade, feriado na nossa capital, aqui do estado de São Paulo capital, aniversário da cidade. Por quê? Festa capital de São Paulo, porque a igreja celebrou a festa a solenidade da conversão de São Paulo, no último dia 25 de janeiro, conversão de São Paulo. E por que a igreja celebra a conversão desse homem? Porque a conversão desse homem, por causa que esse homem mudou de vida, se tornou apóstolo das nações, muitos frutos acontecem. Nações são evangelizadas, pessoas mudam de vida, pessoas são curadas, famílias inteiras são convertidas pelo poder do nome de Jesus, graças à conversão deste homem de Deus, São Paulo. E há um fruto, meus irmãos, e é disso que eu quero falar para vocês hoje. Há um fruto no ministério de Paulo que é muito importante. E esse fruto, a igreja dá tanto reconhecimento a este fruto, que no dia seguinte, à festa de São Paulo, a igreja celebra São Timóteo. E é desse jovem que eu quero falar para vocês hoje, São Timóteo. Veja, no capítulo 14 do livro dos Atos dos Apóstolos, vai dizer que Paulo e Barnabé estavam na sua primeira viagem missionária, estavam pregando num lugar, numa cidade chamada Listra, na região da Licaônia, ali província da Ásia Menor, e eles estavam ali pregando, e de repente, Paulo pregando com todo fervor, tinha um cidadão sentado, logo nas primeiras fileiras, e ele era paralítico, não podia andar, coxo de nascença. Paulo bate os olhos naquele homem, percebe nele fé para ser curado e diz: levanta-te. E no momento que ele diz levanta-te, aquele homem, os ossos dele, a palavra de Deus, Lucas vai falar isso no livro dos Atos, está lá no capítulo 14, os ossos daquele homem recobram a força, vão se juntando, e aquele homem fica de pé, começa a andar, e o que acontece? Todo mundo começa, aquela euforia, aquela coisa toda, aquela gritada. Só que o povo daquela região era um povo pagão, eles acreditavam nos chamados deuses da mitologia grega, e o que eles fazem? Começam a achar que Paulo e Barnabé são, na verdade, Zeus e Júpiter, né? Estão achando que é Zeus e Mercúrio, deuses da mitologia grega. E eles achavam que eram deuses da mitologia grega, e começam então a pegar um touro e vão sacrificar o touro. E nesse momento Paulo e Barnabé rasgam as vestes e dizem: não, pelo amor de Deus, não façam isso, nós não somos deuses coisa nenhuma, somos gente de carne, sangue, ossos, músculos, iguaizinhos a vocês, não façam isso, que isso é idolatria, pelo amor de Deus, não façam isso. Esse homem foi curado por causa do nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E Lucas vai dizer que com muito custo eles conseguiram conter aquela multidão. Só que aí chegaram os judeus de uma outra região que tinham inveja de Paulo, perseguiam a Paulo e Barnabé, e começaram a falar e fazer fofoca, dizendo: tá vendo? Paulo e Barnabé, esses dois aí, olha menina, não vale nada, esses dois aí são, esse negócio que estão falando de Jesus é tudo balela, viu? É tudo mentira. E começaram a fazer fofoca. O povo que estava aplaudindo eles começou a ficar furioso, pegaram Paulo, levaram ele para fora da cidade e o apedrejaram. Gente, não eram com pedrinhas não, eram com pedras grandes, e apedrejam Paulo. Está lá em Atos capítulo 14, e o que acontece? Paulo está ali estirado no chão, que nem esses assassinatos acontecem no meio da rua aí, o pessoal cobre com um jornal, põe uma velhinha do lado e fica lá: tadinho, morreu, vamos rezar pela alma dele. Ficou todo mundo em volta de Paulo, ali estirado no chão, chorando, quando de repente Paulo levanta, ensanguentado, ferido pelas pedradas. Paulo levanta-se, e Paulo levanta, todo mundo começa, os amigos de Paulo que estavam ali falam: ô homem, mas você também, cabeça dura, vai falar isso daí nesse povo? Você viu que o povo não aceitou direito, e você fica falando, cutucando a onça com vara curta, e vamos embora. E Paulo não vai embora. Lucas vai dizer que Paulo volta para a mesma cidade,
ensanguentado, ferido, dilacerado, Paulo volta para a mesma cidade para continuar pregando ali. Só depois é que ele vai embora. E naquela cidade de Listra havia um povo que, mesmo em meio às pedradas que Paulo sofreu, ele continuou evangelizando, pregando a boa nova, e houve a conversão. Dentre esse povo havia mulheres tementes a Deus. E dentre essas mulheres havia Lloyd, uma senhora piedosa, judia, temente a Deus, que aceita a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, e a sua filha Eunice. Essas duas mulheres aceitam, acolhem a pregação do apóstolo. O apóstolo está na sua viagem missionária, vai para outras regiões e parte de Listra, vai para outros lugares. Capítulo 16 do livro dos Atos dos Apóstolos, Paulo está de volta em Listra. Já se passaram alguns anos. E ali então, ele se reencontra com Lloyd, se encontra com Eunice, com aquelas mulheres. Quem sabe aquelas mulheres até acolhiam Paulo apóstolo na sua casa. E ele está ali agora com Silas, eles estão ali evangelizando, quando apresentam para ele um jovem. Esse jovem chama-se Timóteo. Timóteo é um nome grego que significa aquele que honra a Deus. Esse jovem, aquele que honra a Deus, os irmãos, as pessoas da região vão dizer para Paulo: Paulo, esse cara é joinha, olha, nota 10 para ele, ó. Esse cara é bom, dá um bom testemunho dele. Mas Paulo percebe que em Timóteo faltava alguma coisa, meus irmãos. Faltava alguma coisa. Era um jovem virtuoso, era um jovem bacana, um jovem legal, um jovem que estava ali acolhendo a fé, mas faltava algo para ele, faltava algo para Timóteo. E aí entra a nossa história, meus irmãos, porque Lucas vai dizer, lá no capítulo 16 do livro dos Atos dos Apóstolos, que esse Timóteo era filho de mãe judia, Eunice, mas era filho também de um pai pagão. E aí, como muitos de nós, que a mãe vai na missa, mas o pai não quer saber porque ele quer ver o jogo do futebol na TV e está pouco se lixando para ir para a missa, para ir para a igreja, e a criança fica dividida. Gente, a pior coisa que pode ter dentro de uma casa é quando o pai e a mãe não professam a mesma fé, ou pior ainda, além de não professar a mesma fé, não tem fé. Não tem fé. A criança fica ali às apalpadelas, ela precisa de fé para crescer, mas ou às vezes só a mãe tem fé, o pai não tem fé. É ateu, é à toa, não acredita. E a mãe fica ali, ou vice-versa, o pai que leva na igreja, o pai que reza, o pai que persevera, e a mãe vai lá e tira tudo aquilo que foi falado, faz cair por terra, porque desmente tudo, e fala isso é besteira, e a criança fica dividida. Timóteo cresceu nesse ambiente, porque o pai era pagão. Ele não acreditava naquilo que a sogra dele, Lloyd, professava, aquilo que Eunice acreditava. O pai dele não acreditava. E aquele jovem Timóteo cresceu com um pai ausente, um pai pagão. Mas é um jovem bom. A mãe caprichou, a mãe perseverou. Como muitas de vocês, minhas irmãs, você que está acompanhando agora também, eu sei que você tem lutado, suado mesmo, para manter o seu filho no caminho de Deus. Às vezes sem marido, às vezes com o marido ausente, às vezes o marido largou, às vezes tantas situações, e você está ali, perseverando, minha irmã, educando teus filhos na fé, sozinha, mas ali perseverando em Deus, levando na igreja, sofrendo, mas está ali na luta. Eunice, mãe de Timóteo, viveu essa realidade. E veja que bonito. Aquele jovem apresenta-se a Paulo. Paulo olha para Timóteo, bate os olhos em Timóteo e chama ele para acompanhá-lo. Mudou a vida. Aquele rapaz virtuoso, como eu, como você, porque eu sei que você está aqui, você é um homem e uma mulher cheia de virtudes, mas não basta apenas, meus irmãos, sermos homens e mulheres cheios de virtude. Paulo percebeu que ele era um jovem bom, um jovem virtuoso, davam até bom testemunho dele, mas faltava algo a Timóteo. Ele precisava ser formado na fé, ele precisava trabalhar na igreja, ele precisava estar inserido na evangelização, e ele pega então Timóteo e começa a formá-lo, e Timóteo sai, deixa sua avó Lloyd, deixa sua mãe Eunice, deixa a avó, deixa a mãe, deixa pai, deixa a família, e vai com Paulo, com o apóstolo pregar. Vive muitas situações. Paulo vai confiando a ele, vai depositando nele confiança, cada vez mais, e até que Timóteo vai até em outras cidades, no lugar de Paulo apóstolo, falando: olha, eu estou enviando a vocês. Em Coríntios ele mesmo faz isso: olha, estou enviando, na primeira carta aos Coríntios, estou enviando Timóteo, receba-o porque ele serve a Deus tanto quanto eu.
Olha o que Paulo vai dizer à comunidade de Corinto. Paulo vai dar bom testemunho de Timóteo, de tal forma, meus irmãos, e ele teve tanto amor por esse Timóteo, que em suas cartas ele citou 17 vezes. 17 vezes Paulo vai citar a respeito de Timóteo. Em Filipenses 2, 19 a 20, olha o que Paulo vai falar a respeito de Timóteo. Ele diz: espero no Senhor Jesus enviar-vos dentro em breve Timóteo, para que me traga notícias vossas, e eu me sinta reconfortado. Pois, presta atenção agora, não há ninguém como ele, tão unido comigo em sentimento, que com tão sincera afeição se interesse por vós. Há uma outra tradução que Paulo vai dizer assim: pois não há ninguém como ele, tão unido comigo de coração. Paulo vai dizer: Timóteo é unido comigo de coração, eu e ele temos esse mesmo coração, estou unido a esse filho. E ele vai crescendo nessa caminhada, vai crescendo, vai recebendo o investimento do apóstolo, o apóstolo vai investindo nele, na formação dele, no crescimento dele. Paulo vai assumindo esse papel do pai espiritual, porque ele era filho de um pai pagão, ele precisava de um pai que o levasse para a caminhada, para a fé, e Paulo vai investindo em Timóteo. E agora Paulo está velho, pega comigo a sua Bíblia, 2 Timóteo, um Paulo já envelhecido, faz o seu testamento espiritual. 2 Timóteo, a partir do capítulo 1, versículo 1, 2 Timóteo 1. Paulo está envelhecido, preso, com frio, porque ele pede até o seu manto lá na prisão, com saudade das Sagradas Escrituras, porque ele pede os pergaminhos com as Sagradas Escrituras. Paulo abre o seu coração, é o evangelizador que está cumprindo o seu objetivo. Nesta carta ele vai dizer: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé, desde agora está reservado para mim o prêmio. É um Paulo que sabe que a sua carreira missionária está chegando ao fim, e ele abre o seu coração. E com quem ele abre o seu coração? Para com Timóteo, aquele filho que ele vai dizer: tão unido comigo de coração. É com ele que ele abre o coração, rasga a alma e manda essa carta maravilhosa. E olha o que ele diz, 2 Timóteo 1:1. Paulo, apóstolo do Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que há no Cristo Jesus, a Timóteo, meu querido filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e do Cristo Jesus nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência pura, como aprendi de meus pais, quando sem cessar, noite e dia, faço menção de ti em minhas orações. Lembrando-me de tuas lágrimas, sinto grande desejo de rever-te e assim encher-me de alegria. Recordo-me também da fé sincera que há em ti, fé que habitou primeiro em tua avó, Lóide, e em tua mãe, Eunice, e que certamente habita também em ti. Olha que lindo! No final da sua vida, sabendo que pouco tempo lhe resta, Paulo abre o coração e fala para o seu filho querido, deixando seu testamento espiritual, diz: eu sei dessa tua fé, que você recebeu da tua avó, que passou para sua mãe, que passou para você. Você é um homem de fé, eu sei que a fé habita em ti. Mas ele continua dizendo, versículo 6, 2 Timóteo 1, versículo 6, por isso quero exortar-te a reavivar o carisma que Deus te concedeu pela imposição de minhas mãos, pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de força, de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes de testemunhar a favor de nosso Senhor, nem te envergonhes de mim, seu prisioneiro, mas sustentado pela força de Deus, sofre comigo pelo Evangelho. Deus nos salvou e nos chamou com uma vocação santa, não em atenção às nossas obras, mas por causa do seu plano salvífico e da sua graça, que nos foi dada no Cristo Jesus antes de todos os tempos. E aí ele continua falando: é por isso que estou suportando também os presentes sofrimentos, mas não me envergonho, versículo 12, pois sei em quem acreditei, estou certo de que Ele é poderoso para guardar até aquele dia o bem a mim confiado. Aí ele deixa sua recomendação para Timóteo, versículo 13, toma como norma as palavras salutares que de mim ouviste na fé e no amor do Cristo Jesus.
Guarda o precioso bem a ti confiado, com a ajuda do Espírito Santo que habita em nós. Guarda o depósito da fé. Ele está falando para Timóteo. Você sabe, Timóteo aquele já é bispo, foi o primeiro bispo da igreja de Éfeso, primeiro bispo de Éfeso. E ele está falando agora, Paulo está falando para o seu filho espiritual, falando: olha, eu conheço a fé da sua mãe, da sua avó, sei da tua história, conheço a tua história. E eu sei que hoje você precisa reaviva esse dom, reaviva o carisma de Deus que está em ti, reaviva esse dom. E eu estou dizendo para você, não se envergonhe do evangelho, luta comigo, meu filho, eu estou aqui preso, sofrendo, ralando, mas eu sei que eu posso contar com a tua perseverança. Sofre comigo, meu filho espiritual. E ao dizer isso para ele, ele diz: guarda o depósito da fé, assim como eu também estou guardando, guarda comigo. Gente, isso é lindo demais. Olha agora para a tua história, e não somente aquela história familiar, a história do teu pai, da tua mãe, porque meu pai era alcoólatra, porque minha mãe vivia na prostituição, porque vivia lá nas práticas ocultas, porque a história da minha família é uma miséria, é um sofrimento, é morte, é solidão, é depressão, é dor, é vício atrás de vício. Eu estou convidando você, porque durante todo esse encontro você vai tocar, e você vai tocar na sua árvore genealógica, e você vai ver muitos fatos dolorosos da sua vida. Você vai ver, meu irmão e minha irmã, muitas coisas. O Espírito Santo vai fazer com que você se relembre de muitas escolhas erradas que seus antepassados foram fazendo, e que trouxe consequências para a sua vida no tempo presente. Você vai poder tocar durante as orações de cura que vão acontecer durante todo esse final de semana, naquilo que infelizmente os seus antepassados fizeram como uma escolha errada. Mas você também vai poder tocar na intervenção de Deus na sua vida hoje, e entender que essa dor, que esse sofrimento, que essa miséria acaba hoje, acaba agora, acaba em você. Você é a geração abençoada, você é a geração da bênção de Deus. Deus está investindo em você. Como Deus olhou para a vida de Timóteo, mandou Paulo para a vida de Timóteo, Deus enviou homens e mulheres de Deus na sua vida. Você não estaria aqui, meu irmão e minha irmã, se não houvesse um homem de Deus, uma mulher de Deus que te trouxe aqui, a exemplo de André, que trouxe Pedro até Jesus. Você teve um André na sua vida, alguém? Talvez a comadre, talvez o vizinho, talvez o colega da escola, da faculdade, não sei quem, uma pessoa que passou na sua vida e falou: vamos lá, vamos naquela missa de oração, que tem oração de cura, vamos lá naquela missa maravilhosa, vamos naquele grupo de oração. E você foi meio vergonhoso ali, todo tímido, vendo o pessoal orando naquela língua estranha, não entendia nada do que estava acontecendo, levantando o braço. Você foi, aquela pessoa foi apenas a isca, né? Ali, aí você pegou, mordeu a isca e pum, foi puxado esse peixão que é você, e você está na igreja. Há quanto tempo você está na igreja? E veja, meu irmão e minha irmã, quanta coisa já mudou, quanta coisa já melhorou, quanta bênção, quanta graça, quantas maravilhas. Agora eu preciso dizer para você, meu irmão e minha irmã, aquilo que Paulo está falando para Timóteo, hoje o Espírito Santo está falando a mim e a você. Ele diz para ele: meu filho, não te envergonhes de mim, mas tentado pela força de Deus, sofre comigo pelo Evangelho. Ele está dizendo: filho, continue, você é homem da igreja, permaneça na igreja, fique firme na igreja, esse depósito da fé. A igreja não é apenas para você ficar aqui: fui curado, fui liberto, fui restaurado, meu avô, meu bisavô, meu tataravô e toda a minha geração foi abençoada, curada e liberta. E agora, depois que eu recebi a cura, ó, pego o caminho da roça e saio. Aí quando eu tiver outro problema, eu volto para a igreja. Aí eu vou lá no acampamento, na Canção Nova, está tendo um acampamento bom, de oração, então eu vou lá rezar, porque eu estou precisando de reza, de oração, que alguém põe a mão na minha cabeça: reze por mim, reza por você. Ah, estou nova em folha, amém, aleluia, estou nova em folha. E depois volta para a mesma vida medíocre. A palavra de Deus está nos falando de conversão. Veja, Deus está falando para nós. Paulo estava falando com seu filho Timóteo, bispo, e dizendo para ele: filho, guarda esse depósito da fé. E por que ele está dizendo a ele: guarda esse depósito? Porque Satanás quer roubar a nossa fé. Papa, o nosso santo padre, o Papa Bento XVI, ontem ele fez um discurso. Ontem, dia 27, ele fez um discurso à Congregação para a Doutrina da Fé.
E ele vai dizer nessa audiência, ele falou assim, eu quero ler para você o que ele diz, apenas um trecho. Como sabemos, em muitas partes da terra, a fé corre o perigo de se apagar, como uma chama que não encontra mais alimento. Estamos diante de uma profunda crise de fé. Olha o que o Papa está dizendo. Estamos diante de uma profunda crise de fé, uma perda do sentido religioso, que constitui o mais importante dever da igreja de hoje. O renovamento da fé deve, portanto, ser a prioridade no empenho da igreja inteira para os nossos dias. É por isso que o Papa proclamou esse ano agora como o ano da fé, meus irmãos, porque o encardido quer roubar a nossa fé, e se ele conseguir roubar a tua fé, acabou, meu irmão. Eu preciso dizer para você, acabou. Teu filho vai sofrer, teu neto vai sofrer, teu bisneto vai sofrer. Vai sofrer, e por que vai sofrer? Porque o encardido roubou a tua fé. Não deixa que roube a tua fé. Hoje precisa terminar aqui, nesse sábado, no dia de hoje, nesse dia que se chama hoje. Hoje é o momento da decisão decisiva. Desculpa a redundância, mas é isso mesmo. A decisão decisiva, a decisão agora é a hora H. Eu não vou deixar para amanhã, é hoje, é agora. Como na história de Santo Expedito, que ele dizia, eu vou me converter. E aparecia um corvo que dizia, amanhã, amanhã, ele ouvia amanhã, e o corvo toda hora dizia amanhã, e ele pisa e diz, está escrito lá na inscrição, hoje, é hoje que eu vou me converter, é hoje que eu tomo a decisão de ser bênção para a minha família. Hoje a maldição acaba agora, e acaba em mim. Essa maldição acaba porque eu aceito Jesus. A maldição acaba agora, nesse momento, porque eu assumo Jesus, o autor da bênção. É Deus que está falando agora neste rincão e falando para você que está em casa, sê tu uma bênção. É preciso que você seja uma bênção, mas meu irmão, minha irmã, para ser bênção tem que ter conversão. Tem que ter conversão. E aonde que vem essa conversão? Neste crescimento, neste processo com a palavra de Deus, nessa intimidade com a palavra de Deus, meus irmãos. É assim que vai se dando a conversão, é a palavra de Deus. Nosso Santo Padre volta a falar dele, ele que nos fala dessa crise de fé no mundo, e dizendo que esse renovamento da fé deve ser uma prioridade. Ele vai dizer, eu quero ler para você, faço questão de ler isso, a Verbum Domini, exortação apostólica Verbum Domini, sobre a palavra de Deus, no número 85 da Verbum Domini. Depois vale a pena você adquirir esse documento do Papa, maravilhoso, sobre a palavra de Deus. Ele vai falar no número 85 dizendo, de fato, pertence à autêntica paternidade e maternidade a comunicação e o testemunho do sentido da vida em Cristo, através da fidelidade e unidade da vida familiar. Os esposos, através da fidelidade e unidade da vida familiar, os esposos são, para os seus filhos, os primeiros anunciadores da palavra de Deus. Eu quero repetir. Através da fidelidade, não é do adultério não é do pular um muro, mas é da fidelidade, entre marido e mulher, através da fidelidade e unidade da vida familiar, não é com um prato quebrando, não é amaldiçoando, como disse a irmã Maria Eunice aqui, falando palavras de maldição, você é um traste, você não serve para nada, você é um inútil rapaz, você nunca vai ter nada na vida, você nunca vai ser ninguém, e o pai que lança palavras de maldição sobre o filho, e a mãe que lança palavras de maldição sobre a filha, e filhos que também lançam palavras de maldição sobre seus pais. Certa vez eu e minha esposa, conversando com uma conhecida nossa, estávamos no carro, e a minha esposa perguntava para ela dizendo, e seu pai como é que está? Conhecemos o pai dela. Ele dizia, meu pai está caducando. A jovem dizia isso, meu pai está caducando. É uma certa idade, já velhinha, ela disse, meu pai está caducando. E nós levamos um susto. É mesmo, aí fomos na casa dela. O pai dela tinha sofrido um acidente, estava andando com umas muletas, sentado no sofá com muita dificuldade. Tinha que tomar os medicamentos, injeção. E a família toda ali, conversando, e ele num canto, tristonho. E essa filha dizia, no carro para nós, meu pai está caducando, mas ele também está pagando pelo que ele fez no passado. A filha dizia isso de seu pai, meu pai está pagando. Como dizendo, bem feito para ele, fez tanto mal para a gente quando era criança, agora está pagando mesmo, está sofrendo, tem que sofrer mesmo. Filhos também fazem isso com seus pais. E aqui o Papa está dizendo, é nessa unidade da vida familiar, não é na desunião, não é nas maldições,
Não é nesse xingamento, não é nessa bagunça, nessa desordem que vemos a família sofrendo hoje, mas é na unidade, que os esposos, o casal, é para o seu filho, os seus filhos, os primeiros anunciadores da palavra de Deus. A comunidade eclesial, o que é a comunidade eclesial? É a igreja. Esta comunidade agora do Espírito, pelo reino, somos irmãos, laços. Por causa do reino agora temos laço, temos o laço do sangue do Cordeiro, esta comunidade eclesial. Lembra da palavra no início da pregação? Nós agora formamos essa grande família, a igreja, e o Papa vai dizer, essa comunidade eclesial deve sustentar essa família, esses filhos, deve sustentá-los e ajudá-los a desenvolver a oração em família. Porque essa maldição acaba hoje aqui, você precisa sair e dizer, eu vou rezar na minha casa, eu vou rezar na minha família porque eu quero meus filhos abençoados, eu quero meus netos abençoados. Acaba hoje. Então eu vou assumir para valer, não só de garganta, porque chega de garganta. Deus está farto, saturado de tanta gente falando de garganta da boca para fora. Deus procura autenticidade. Se você vai orar em família, ore em família. Pega a mulher, pega os filhos e vamos rezar. E vai orar, reza o terço em família. Quantas bênçãos vêm na casa quando rezamos em família? Quando rezamos o texto em família, Nossa Senhora protege. E ela conhece as gerações, porque no Magnífico ela vai dizer, porque a sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Nossa Senhora quer dizer isso dentro da tua casa e dizer em cada terço, a sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Porque nesta casa há o temor a Deus, porque nesta casa há um homem que teme a Deus, há uma mulher que teme a Deus, há crianças que temem a Deus. A misericórdia de Deus se estende e serão abençoados, todos serão abençoados, todas as gerações. Nossa Senhora quer entrar em cada casa. O Papa vai dizer a oração em família, mas o Papa também vai dizer a escuta da palavra. A escuta da palavra. A palavra de Deus não pode entrar por um ouvido e sair pelo outro. Se você hoje veio buscar conversão, dizer acaba aqui, para aqui hoje, então você precisa ser um homem ou uma mulher profundamente íntimo da palavra de Deus. Minha irmã, traz aqui para mim, por favor, traga aqui para mim. Eu quero dar uma receita para você muito concreta. Aqui, um segredo de santidade para nós na Canção Nova. Aprendemos isso de nosso pai fundador, este Paulo dos tempos modernos, esse Paulo apóstolo, Monsenhor Jonas Abib, homem da palavra, que foi formando tantos Timóteos e tantas Timóteas, se eu posso dizer assim, dentro da comunidade. Foi formando no espírito, no amor à palavra. Ele vai dizer, graças a Deus não posso negar, a Bíblia faz parte da minha vida, ela se tornou carne de minha carne e osso de meus ossos. Eu comi, mastiguei, digeri, ruminei, assimilei a palavra de Deus como um alimento. Hoje ela é como o sangue que corre em minhas veias. Ele está aqui deixando um legado, como Timóteo recebeu de Paulo esse testamento. O nosso pai fundador, Monsenhor Jonas Abib, está dando para nós uma receita para as futuras gerações, dizendo, seja íntimo da palavra. A Bíblia no meu dia a dia está aqui. Eu quero mostrar para você um livro fácil, prático. Eu não estou aqui para vender produto, não dizer para você, compre, não, estou dizendo para você que nós crescemos por causa deste livro. A Canção Nova, graças a Deus, como um bispo denominava certa vez quando ele veio aqui, ele dizia, a Canção Nova é o ambão do mundo. Ele falava, o ambão, você sabe que o ambão é aqui, saltado aqui da palavra. Tantas pregações, não só nesse final de semana, mas durante todos esses anos de Canção Nova, quantas pregações ungidas, poderosas, fervorosas, impregnadas do poder da palavra de Deus. E por que isso? Por causa da palavra, do estudo diário da palavra de Deus. E você fica olhando e dizendo, a minha vida é tão sofrida, a minha casa está de cabeça para baixo, mas a Bíblia está lá empoeirada em casa, está enfeitando lá do lado da TV. Ou então você só faz assim, né, como as pessoas que pegam a Bíblia, né, aí fica assim, será que é com ele que eu tenho que casar? Mostra, Senhor, Xandaralaba. É ele. Aí fica fazendo a Bíblia uma roleta, já viu? Abre aqui, abre ali, abre acolá. Gente, é preciso escuta da palavra. O Papa está falando isso, e eu estou dando para você concretamente uma receita. Vai fazer o estudo da palavra, o estudo diário, não é estudo semanal, mensal, é estudo diário. Estuda a palavra de Deus, a Bíblia no meu dia a dia, para que, como nosso pai fundador, nós possamos dizer, graças a Deus também, a Bíblia faz parte da minha vida, se tornou carne da minha carne e osso dos meus ossos. Eu como, mastigo, rumino, assimilo a palavra de Deus como alimento, e por isso eu não estou fraco por aí.
Eu não estou fraco por aí. Vêm os pesos, vêm as tribulações, só que elas não me vergam, elas não me dobram. A única coisa que me faz dobrar é o temor a Deus, porque diante de Deus eu dobro os meus joelhos, mas os problemas não me dobram, porque eu sou firme e forte pela palavra de Deus. É isso que você tem que dizer, meu irmão. Mas a gente não tem força, a gente não tem alicerce, a gente não tem estrutura, se não nos mantivermos constantes na palavra de Deus. A escuta da palavra, o Papa vai dizer, o conhecimento da Bíblia. Meus irmãos, nosso livro de cabeceira tem que ser a palavra de Deus e o catecismo da Igreja Católica. Porque o catecismo da Igreja Católica eu trouxe para você. Mas esse livro é muito grosso, é muito grande, tem muita página, e as letrinhas aqui parece que é pequenininha, eu não vou dar conta de ler. Dá sim. É alimento sólido, já que você quer ser bênção para a sua família e para as gerações que virão. Tenha um catecismo da igreja. Para de desculpa esfarrapada. Mas o livro custa tanto, eu não tenho. Quem quer corre atrás, já viu isso? Quem quer corre atrás. E você procure isso, procure hoje a palavra de Deus, procure ter a palavra de Deus do lado da sua cama, na cabeceira da sua cama. Leia a palavra de Deus, leia o catecismo da Igreja Católica, a doutrina da nossa igreja. E o Papa continua dizendo: por isso o sínodo deseja que cada casa tenha a sua Bíblia e a conserve em lugar digno para poder lê-la e utilizá-la na oração. Cada casa tem a sua Bíblia. Infelizmente não é o que vemos hoje. Hoje vemos um barzinho muito bonito, muito chique, de mogno. Tem lá bom vinho, tem lá vodka, tem um barzinho. Mas eu não bebo não, viu? Eu não bebo não. Isso é para as visitas. O que não serve para você, não serve para as visitas, abençoado. E lá na tua casa tem lá, você sabe o quanto que o álcool tem destruído as famílias. E na tua casa tem um altar a Satanás. E você vive com a desculpa esfarrapada dizendo: não, mas aqui, olha, aqui é para as visitas, porque chega o meu cunhado gosta muito de um bom vinho, ele que vai tomar o vinho na casa dele se ele quiser, mas na sua casa não toma não. Na sua casa bebe do vinho novo da palavra de Deus. Aqui, se você quiser refrigerante, é água, é suco, mas não vai ter aqui cachaçada dentro de casa não. Fulano ficou chato, os parentes começam a falar: fulano ficou chato, né, porque agora, né, tá. Mas não é, gente. Na tua casa tem aquele altar a Satanás, aquele barzinho na sua casa. O Papa está falando: desmonta esse altar, tira esse altar a Satanás e faz um altar à palavra de Deus. Onde estava lá a vodka, onde estava a cachaça, onde estava o vinho, até aquele vinho caríssimo, põe agora o vinho novo da palavra de Deus, põe a Bíblia lá, num lugar de destaque. Mas eu preciso dizer para você também, meu irmão e minha irmã, não basta que a Bíblia esteja num lugar de destaque se você não ler ela. Olha aqui, olha, tem uma imagem linda de Nossa Senhora, maior que esse ambão, a palavra aberta, no Salmo 90, que beleza, e todo mundo olhando aquela Bíblia de borda dourada, né, e todo mundo, que lindo, tem até uma luzinha que fica em cima, né, do altar em casa, só que ninguém lê, está lá enfeitando para dizer: não, aqui é uma casa de família católica, tradicional, mas não lê. O grande destaque que a palavra de Deus precisa ter é aqui, gente, é aqui, é dentro do peito, é no coração. Esse é o verdadeiro destaque. Não basta ter a Bíblia lá naquele lugar lindo no canto da casa e não tê-la no coração. Passa para os teus filhos, para gerações futuras. A palavra de Deus vai passando. O convite hoje da palavra de Deus para você é esse: guardar a palavra, guardar o depósito da fé. Timóteo foi sendo transformado e a sua geração foi sendo abençoada. A avó, a dona Lloyd lá, engraçado, né? Dona Lloyd, né? Fica até engraçado, né? Ela foi abençoada. A sua mãe, Eunice, foi abençoada. E o pai pagão também foi abençoado, meus irmãos. Porque a palavra de Deus diz: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Também Deus abençoou aquele pai pagão. Como não? Mas também Deus abençoou Timóteo. Também ele sendo bispo, ele não tinha, logicamente, os filhos, mas ele tinha filhos espirituais da igreja de Éfeso, e ele os foi formando também. E esta palavra foi sendo passada como um lindo legado, de geração em geração, sobre os que o temem. Eu estou contando isso para você porque eu tenho vivido na minha vida essa experiência. Essa semana eu falei que foi uma semana difícil. Até me queimar, eu me queimei, A bolha aqui na mão, aqui, me queimei, aqui, Foi uma semana complicada. E eu
Recebi uma notícia segunda-feira que me deixou muito... Fiquei meio assim, parece que eu levei um soco no queixo. Não esperava isso. Mas uma irmã de comunidade mandou uma mensagem interna para mim dizendo: olha, faleceu agora de manhã Cônego Paulo Ornô de Moura. Bom, talvez você não conheça ele. É o Padre Paulo, lá de Santos. E a pessoa dizia, porque ela era da paróquia que ele fazia parte, dizia: olha, ele faleceu. Eu sabia que ele já estava doente, estava internado, mais de 80 anos, e faleceu. E na hora que eu recebi essa notícia, faleceu Cônego Paulo. Eu fiquei parado olhando no computador. Estava chegando a hora da misericórdia. Eu chamei os meus irmãos do Portal Canção Nova, onde eu trabalho, e disse: gente, vamos rezar o texto da misericórdia. Eu quero rezar, agora eu falei em voz alta, eu quero rezar pela alma do Cônego Paulo, lá de Santos, da Diocese de Santos, que faleceu nessa manhã. E o pessoal não entendia muito bem. E eu dizia para eles: foi esse homem que há mais de 25 anos atrás me apresentou Jesus Cristo. Se eu tive um encontro pessoal com Deus, foi porque um dia naquela fila da Eucaristia, eu, jovem rebelde que eu gostava de rock and roll e não queria nada com a vida, cheguei na fila da comunhão e Padre Paulo, Cônego Paulo, pegou Jesus, ali na âmbula pegou Jesus, e antes de me dar Jesus na fila da comunhão, olhou nos meus olhos, eu já contei isso em outras pregações, e me disse: esse é o Jesus que precisa de você, entre para o grupo de jovens. Isso há mais de 25 anos atrás. Esse homem me apresentou Jesus. Se ele naquela fila da comunhão, ele não tivesse sido dócil a Deus, talvez hoje eu não estivesse aqui levando a palavra de Deus para vocês. Mas ele foi dócil a Deus e me levou a palavra. E por que eu estou falando isso para você? Porque depois ele mudou de paróquia. O pessoal, todo mundo da paróquia, quando ele mudou, foi aquela leva junto com ele. O padre foi, vamos junto também. Foi todo mundo junto. E eu conversei um dia com ele na sacristia e disse: padre, eu não vou com o senhor. Eu vi que ele estava sofrendo, que ele queria que eu fosse. Eu era um filho querido dele, mas eu dizia: padre, eu não vou, eu preciso ficar aqui nessa paróquia. Porque vai estar todo mundo indo embora, quem que vai ficar aqui? Precisa alguém ficar aqui, trabalhando, servindo na comunidade. E ele concordou e falou: fica, meu filho, é isso mesmo, fique. E eu fiquei. Fiquei, e Deus foi me conduzindo. Isso é história para uma outra pregação, mas eu fui até que entrou a Canção Nova na minha vida. E aí conheci meu pai espiritual, Monsenhor Jonas Abib. Esse homem de Deus que tem me formado a cada dia, com o seu testemunho, com as suas pregações. Por que eu estou contando isso para você? Pode aplaudir, você está aplaudindo? Pode aplaudir. Por que eu estou contando isso para você? Por que eu estou falando de Cônego Paulo, que já está lá junto da eternidade, junto de Deus na eternidade? Por que eu estou falando de Monsenhor Jonas Abib? Porque, gente, a nossa vida com Deus, ela não se dá assim, como a gente pensa: agora é eu e Jesus. Eu e Jesus. Eu e Jesusinho, né? O tempo que fala assim: então eu ponho meu joelhinho no chão, rezo aqui, em nome do Pai, do Filho e Espírito Santo, amém. Jesus, eu te amo, e para aí rezo, pronto. Agora a minha vida com Deus é assim. Você precisa da igreja. Você está entendendo que você precisa da igreja? Você precisa de homens e mulheres de fé, homens e mulheres que te alimentem, que digam para você: vai, continua, não desanima não. Tem jeito. Porque minha avó fez aquilo no passado, porque meu avô fez aquilo no passado, porque isso eu trago toda essa carga, eu trago e você traz, e essa carga às vezes é pesada, e essa carga que você traz é pesada, porque é uma história familiar, um histórico, como dizia a irmã Maria Eunice, um histórico terrível, um histórico pesado. Mas você olha para a direita, você olha para a esquerda e diz: eu estou sofrendo sim, eu sofro com essa carga, mas eu não sofro sozinho, eu sofro como homem da igreja, eu sofro como mulher da igreja. Sofre pois como homem da igreja, sofre pois como mulher da igreja, não saia, meu irmão. Deus hoje está gritando com você, o Espírito Santo está falando para você hoje: permaneça aqui, permaneça aqui nesse caminho de evangelização, não desista. Não desista, vai aparecer muitas situações, muitos motivos para você desistir, mas não dá mais para voltar, meus irmãos, não dá. Como diz o meu pai fundador, o barco está em alto mar, e graças a Deus que esse barco não é igual aquele transatlântico lá, que infelizmente muitas pessoas morreram, porque o comandante
Estava ali aprontando, conversando com a mulherada. Você viu o que aconteceu? Lá conversando, foi fazer uma peripécia, estavam ali as pedras, e ele se arriscou. E aí quando o navio afunda, o pessoal está comendo, o pessoal está bebendo, o pessoal está ali dentro do barco. O barco começa a tombar, aquele pânico, aquela gritaria, todo mundo sai correndo para tentar se salvar. Cadê o comandante? Cadê o comandante? O comandante foi embora. E você viu nos diálogos, nos jornais, vários jornais mostrou isso. Cadê o comandante? E aquele superior dele falando, volta para o barco, volta para o barco. Nosso barco não é como esse grande transatlântico, que tinha até controle remoto, tinha tudo, gente, sistema de radar, ele praticamente navegava sozinho. Como é que um barco desse afunda, que navegava sozinho? Exatamente por esse fato, porque não era Deus que estava no comando. Quando Deus está no comando do barco da nossa vida, esse barco não é navegado sozinho, é Deus que vai conduzindo com a sua mão. Hoje você precisa deixar que Deus conduza. Por isso que eu digo que a maldição acaba aqui, acaba agora, acaba nesse momento, porque Deus toma essa vida, talvez essa vida sofrida, essa vida machucada, esse coração aos pedaços, escangalhado, acabado, destruído, esmigalhado por Satanás, mas acaba hoje. Deus pega esse barco da tua vida e vai conduzindo, e Ele não vai bater nas pedras não, porque o Senhor não permitirá. Porque, como Nossa Senhora nos diz, sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Esta palavra é para mim, é para você, é para aquele que vive o temor a Deus. Agora, se você não teme a Deus, esquece essa palavra, meu irmão, esquece. Mas se você teme a Deus, tome posse dela. Eu tenho temor a Deus. Repita comigo dizendo, Senhor Jesus, dai-me o santo temor, porque eu sei que a sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Por isso, Senhor, o barco da minha vida, ele não está sendo conduzido de qualquer forma, ele não vai ficar à deriva. Não, meu Deus, o Senhor conduz a minha vida a águas tranquilas. O Senhor conduz a minha vida, e no barco da minha vida não dá mais para voltar. Não dá, meus irmãos, não dá mais para voltar. Assisti esses dias o filme, não sei se você já assistiu, Soldado do Resgate, não, Resgate do Soldado Ryan. Alguém já viu esse filme? Levanta o braço quem já viu esse filme. Alguns já viram. Resgate do Soldado Ryan. É um filme, a história é muito forte. Aquelas pessoas que têm televisão em 3D, tem que fazer assim, né, para ver o filme, né? Porque é bala, né? Mostra os horrores da guerra, da Segunda Guerra Mundial. Eu lembro que eu assisti esse filme a primeira vez no cinema, eu ficava assim na cadeira, porque o filme mostra a realidade da guerra mesmo, uma realidade nua e crua da guerra, morte mesmo, aquela coisa de guerra. Mas no final do filme, há uma cena muito marcante, em que o sargento que vai salvar o Ryan era o soldado que precisava ser resgatado, como diz o nome do filme. E eles sacrificam, aquela tropa sacrifica-se para salvar o bendito do soldado. E quando eles vão pegar ali o Ryan, o soldado, há um tiroteio com soldados inimigos, e o sargento, o líder da equipe, é alvejado mortalmente. Ele está ali sentado no chão, ensanguentado. Os soldados colocam ali, tentam fazer um primeiro socorros ali, mas começa a gritar, enfermeiro, enfermeiro, enfermeiro. Os inimigos derrotados vão embora, só que o sargento está morrendo. O soldado Ryan, soldado que é resgatado, ele para diante do sargento. O sargento sem nem conseguir falar direito, tremendo com a mão assim, segura na mão dele. É uma cena muito marcante do filme. E ele fala algo e o soldado não consegue entender. E ele puxa o soldado para perto da sua boca. O soldado encosta, o Ryan encosta o ouvido perto da boca do sargento. O sargento já para morrer. E ele diz essa frase: faça por merecer. Faça por merecer. E aí ele morre. Depois o filme transporta para o tempo presente, né? Assim, aquela passagem, e ele já está, um Ryan envelhecido, com esposa, filhos, ele está num cemitério. E naquele cemitério, ali naquele cemitério, diante da sepultura do sargento, ele olha para a sepultura do sargento e diz assim: olha,
eu tentei fazer por merecer, tentei viver a minha vida inteira como um homem de bem. E ele fica ali, olhando, e eu trouxe a minha família quis vir comigo. Ele começa a falar ali, diante da lápide do sargento. Depois de muitos anos, a esposa se aproxima dele, volta-se já para o velho Ryan e diz: tudo bem com você, meu amor? Ele já, com os olhos marejando, vira para a esposa e diz: meu amor, diga para mim que eu sou um homem de bem, que a vida valeu até hoje, diga para mim. E ela olha assustada, sem entender, e diz: sim, você é um homem de bem. E aí então ele olha para a lápide do soldado, do sargento que havia sacrificado, dado a vida no lugar dele, e bate continência. E ele com a família dele, ele entendeu que ele precisava seguir aquela palavra, aquela orientação, aquela última ordem do seu sargento que dizia: faça por merecer o sacrifício nosso, faça por merecer. Hoje Jesus está fazendo o mesmo. Ele olha para mim e para você e da cruz diz: faça por merecer. Eu tenho investido em você os meus dons, eu tenho investido em você até a última gota do meu sangue, eu tenho investido sobre você, sobre a tua família, a minha palavra. Faça por merecer, faça por merecer. Continue, meu irmão e minha irmã, sendo um homem da igreja, uma mulher da igreja, porque a maldição acaba aqui, acaba hoje. Eles vão falar, que falem, deixe que fale. Se for compadre, comadre, primo, não importa, até pai e mãe, quem debochar de você, não importa. O que importa é que você é o homem da palavra, você é a mulher da palavra, guardou esse depósito da fé, e o prêmio será dado a você, como Paulo assegura a seu filho Timóteo, dizendo: há um prêmio para nós, há um prêmio para mim e para você. E quando recebemos o prêmio, meus irmãos, já não haverá mais maldição, já não haverá mais trauma, já não haverá mais carência, já não haverá mais lágrimas, porque a primeira condição passou, meus irmãos. Por isso, meu irmão, você veio ao lugar certo, você veio ao lugar da bênção, você veio ao lugar da unção, você veio para a igreja do Deus vivo e verdadeiro. A canção nova hoje, ela busca falar em nome da igreja, ela não pode falar nada que não seja conforme a igreja, porque a canção nova quer cada vez mais falar em nome da igreja. Quer ser esse microfone para a igreja poder falar e falar às altas, falar às claras cada vez mais, como o nosso Santo Padre o Papa está falando. Você viu a canção nova, você está aqui nesse lugar da igreja, nesse território eucarístico, porque Deus acredita em você. Por isso olhe para a sua vida hoje, meu irmão, e veja quantas bênçãos. Eu vi a vida da minha filha essa semana, estava com muito medo, à noite não conseguia dormir. Cheguei e falei para ela: filha, vamos aqui, vamos rezar. Rezei por ela, peguei aquela passagem de Marcos 6, versículo 50, coragem sou eu, não tenhais medo. Rezei pela minha filha, coloquei a mão sobre a cabeça dela à noite e falei: Senhor, minha filha não precisa mais ter medo, porque é o Senhor que está falando para ela, coragem sou eu, não tenhais medo. Passei para minha filha o tesouro melhor que eu tenho, que não é dinheiro, não é saúde, porque eu não tenho como dar. Eu dei aquilo que eu tenho de melhor, que é a palavra de Deus que está em mim. Transmita hoje a palavra. Minha filha no dia seguinte acordou sorrindo e dizendo: pai, não estou mais com medo, o medo foi embora. Não é porque o pai dela falou: coragem filha, não tenha medo, mas porque Jesus, o Deus que se manifesta na palavra, disse: coragem, Beatriz, coragem, não precisa ter mais medo, sou eu, Jesus, que estou contigo. Eu sei que é o tesouro que eu dou para os meus filhos, é o que eu delego hoje para os meus filhos, é esse tesouro, o tesouro da palavra. E eu peço a Deus a graça que você possa fazer isso. Para terminar, vá ficando em pé. Sei que você não sorrindo para a vida, quando eu vou no sorrindo, você gosta muito de ouvir as histórias. Vou contar essa história para você, nesses minutos finais. Uma menina chegou e disse assim, vendo um homem tirando com balde muito rude, tirando água do poço. E ela, vendo aquele homem tirando água do poço, falou: moço, o que tem dentro do poço? Uma menina de 6 anos, pequenininha. E aquele homem falou: o que tem aí dentro do poço, menina? Deus está escondido aí dentro. Ela: sério? Ele: sério, Deus está escondido dentro aí do poço. Ela: eu posso ver? Ela não dava altura, né, na beirada do poço. Ele: pode, lógico que pode. Pegou a menina no colo, levantou a menina e colocou lá para ver o fundo do poço. Quando ela olhou para o fundo do poço, ela viu o rostinho dela, refletido, e falou: mas ali não é Deus coisa nenhuma, ali sou eu.
E ele falou: ah, muito bem, agora você descobriu onde que Deus está escondido. Deus está aí dentro, meu irmão. O poço onde Deus está escondido é aí dentro do teu coração. É aí dentro do peito. E é nesse poço do seu coração onde Deus está escondido que você agora decide-se a ser bênção para os teus antepassados, mas também para os teus descendentes. A maldição acaba hoje, acaba agora. Levanta teus braços agora e já vai soltando a sua voz na linguagem dos anjos. Já pegando esse tom, já vai soltando a sua voz. Porque pedimos agora, Senhor, a tua unção sobre nós. Obrigado, meu Deus, porque hoje o Senhor está suscitando muitos Timóteos, homens e mulheres que, como Timóteo, vão guardar o depósito da fé, que vão transmitir a palavra, a tua palavra, Senhor, para os filhos, para os netos, para os bisnetos, e as gerações serão abençoadas em ti, meu Deus. Eu estou, Senhor, agora proclamando a tua vitória, Senhor. A maldição já não tem mais a última palavra, Senhor. É a tua bênção agora que impera, que paira sobre nós. O Senhor faz cair por terra agora toda a palavra de maldição, porque é o Senhor agora que nos forma na tua palavra. Somos a tua igreja, somos essa família unida nesses laços, laços espirituais, laços segundo o reino de Deus. Somos a tua igreja, e a tua igreja não é maldita, a tua igreja é abençoada. Por isso, Senhor, agora estamos clamando a tua bênção sobre a tua igreja. Abençoa agora, no Senhor, abençoa nossas casas. Aponta agora o teu braço na direção da tua casa. Volte-se agora para onde está o teu lar, porque o teu lar agora é lugar da bênção. Já não há mais a força da pornografia, a força de pratos quebrados, de palavras malditas, de alcoolismo, de altar levantado, erguido a Satanás. Tudo isso agora cai por terra pela força do Espírito Santo. Senhor, entra agora em cada casa, impera agora sobre cada casa. Esses meus irmãos agora trazem o Senhor escondido dentro deles, e eles têm sofrido, meu Deus. Esse povo tem sofrido. Satanás tem ridicularizado o teu povo, Satanás tem pisado sobre o teu povo. Não permita, Senhor. Acaba hoje as escolhas erradas que fizemos. Conversão, meu Deus, queremos conversão. Hoje eu me decido pela santidade, hoje eu me decido pela conversão. Meu Deus, eu, Alexandre, eu me decido pela conversão. Faça o mesmo agora. Enquanto você ora no Espírito, no teu coração você toma a tua decisão. Eu me decido, Senhor. Eu, Alexandre, eu me decido. Porque homens de Deus, mulheres de Deus investiram em evangelização, investiram a tua santa palavra na minha vida. Homens como o cônego Paulo, homens como meu pai fundador, Monsenhor Jonas Abib, homens e mulheres como meu pai e minha mãe, o seu Alfredo e Dona Sula, que desde pequeno, a exemplo de Lloyd, a exemplo de Eunice, que desde pequeno, desde que Timóteo era pequeno, evangelizavam Timóteo. Também meu pai e minha mãe me levavam para a igreja, me evangelizavam. Eu sei, meu Deus, que eu fiz muitas escolhas erradas na vida, mas hoje eu faço a escolha certa. Eu me decido por ti, meu Deus, eu me decido por ti. Eu abro as portas do meu coração para ti, Senhor. E hoje, Senhor, nada e ninguém poderá me derrotar. Nada e ninguém poderá derrotar a minha família. Nada e ninguém poderá me tirar da igreja do Deus vivo e verdadeiro. Eu sou da igreja, eu sou homem da igreja, e eu vou morrer na igreja. Eu quero morrer na igreja. Eu quero, Senhor, viver na igreja. Assume o teu compromisso, meu irmão e minha irmã, porque a restauração da tua família, da tua árvore genealógica, virá na igreja, com a igreja, pela igreja, através da igreja. É pelo depósito da fé que você assume que a restauração acontece. É a igreja que recebe essa totalidade do depósito da fé e concede-nos agora esta força do Espírito Santo. Como igreja, levanta teus braços agora. Como igreja que somos, clamamos agora a misericórdia de Deus sobre nós. Vem, Espírito Santo. É a tua igreja viva e verdadeira que ora agora. Faz tremer esse lugar agora, meu Deus. Encha-nos com a tua unção, Senhor. Abraça o nosso coração nesse momento, Senhor, e faz cair por terra agora toda a força de morte que tem nos envolvido.
Vem, Senhor, agora nos atingindo com a tua força de vida. Queremos agora ser bênção e assumimos que somos bênção, uma bênção para os nossos descendentes e para os nossos antepassados. O meu pai agora é abençoado na decisão que eu assumo de te assumir como Senhor e Rei da minha vida. Os meus avós, não somente os meus pais, os meus avós, bisavós, tataravós, todos os meus descendentes, até a 14ª geração, todos são abençoados. Os meus filhos, o Jonas e a Beatriz, são abençoados agora, porque eu assumo a tua palavra em minha vida. Tu és o meu Senhor. Os netos, os bisnetos, aqueles que virão, serão abençoados em ti, meu Deus, porque eu assumo agora o teu senhorio em minha vida. Vem, Senhor, toma posse daquilo que é teu. Vem, Senhor, vai dizendo: Senhor, toma posse daquilo que é teu. Tu és o Senhor da minha vida, eu assumo o teu senhorio em minha vida, meu Deus. A partir de hoje a conversão, hoje muda a minha vida. Hoje, esse sábado é um marco na minha vida. E eu me decido por ti, meu Deus. Eu me decido por ti. Vá louvando a Deus, vá agradecendo a Deus, vai dizendo: obrigado, Senhor. Obrigado pela minha história na igreja. Obrigado, Senhor, por cada um daqueles homens e mulheres que me levaram ao reto caminho. Obrigado, Senhor, pelos padres, pelos catequistas. Obrigado pelo pai, pela mãe. Obrigado por aqueles que me ensinaram a fazer o sinal da cruz, a rezar pela primeira vez o Pai Nosso, Ave Maria. Obrigado, Senhor. Obrigado pela história de fé que eu trago. Talvez uma história até recente, mas é uma história de fé. E esta fé Satanás não vai roubar. Essa fé Satanás não vai arrancar, porque eu guardo esse depósito da fé em mim, meu Deus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, meu Deus. E aplauda o Senhor. Aplauda com toda a força da tua alma. Nós vamos cantar. Vamos cantar agora, cantar a vitória de Deus em nossas vidas. Aplauda, 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 aplauda. Aplauda o Senhor. Quero viver tua palavra, quero ser cheio do teu Espírito, mas só te peço, livra-me do mal. CançãoNovaPlay.com. Assine já!